Sou o professor Renato, autor e professor do Sistema Poliedro de Ensino. Fizemos aí a resolução FUVEST 2014. A FUVEST não trouxe nenhuma surpresa em relação ao estilo, enfatizou a interpretação e a literatura. Aliás, em relação à interpretação de texto, nós tivemos uma questão de figuras de linguagem envolvendo a personificação, uma questão bastante tranquila, diga-se de passagem. Uma questão envolvendo aí a intertextualidade, né, as relações discursivas, a intertextualidade recaindo sobre provérbios, uma questão, digamos aí, de nível médio, e 3 questões ligadas à semântica, que é a subciência da linguagem que estuda o significado. Uma questão de oposição semântica envolvendo o permanente e o passageiro, uma questão de polissemia envolvendo aí, né, 2 significados para a mesma palavra, e uma questão envolvendo o significado contextual, né, da palavra. Em relação à gramática, 2 questões que procuraram checar aí a aspectualidade do verbo, ou seja, a ideia que o tempo verbal passa, né? Foram 2 questões, portanto envolveu a interpretação também. Uma questão envolvendo aspas e uma questão envolvendo o prefixo. Aliás, é uma tradição da FUVEST trabalhar a formação de palavras basicamente todo ano, inclusive com prefixo. Em relação à literatura, foram cobradas as obras, nesse sentido também não houve surpresa, e as questões foram bem formuladas, estavam redondinhas, não houve aí nenhum tipo de ruído. Em síntese, né, a FUVEST, né, reiterou o seu estilo, né, e os assuntos cobrados também, né, a ênfase para a interpretação e para a literatura. É isso aí. O ano que vem a gente volta fazendo a resolução 2015 Poliedro. Até mais. Olá, eu sou Francisco Oliveira, professor de inglês do Sistema de Ensino Poliedro. Eu vim aqui comentar a prova de inglês da FUVEST 2014 para vocês. Essa prova, assim como em anos anteriores, manteve os mesmos 2 textos e questões de interpretação de texto. A gente observou que a qualidade dos textos permanece a mesma, são muito bons, a FUVEST sempre primou pela seleção de textos, mas eu achei que ficaram um pouquinho mais difíceis do que em anos anteriores, mas isso não chega a ser um grande problema. Um detalhe interessante, a prova trouxe, como eu disse, os 2 textos com 5 testes de interpretação. O primeiro deles falava sobre os protestos, essa onda de protestos que ocorreram não só no Brasil, mas em vários países no mundo, no ano de 2013. E a análise era exatamente essa, né? O que esse ano de 2013 irá representar em termos futuros. Um bom texto, mas com muitas citações de datas, de números, isso talvez possa gerar um pouco de confusão. Mas é um bom texto. O segundo deles falava sobre um estudo medindo a relação entre escolaridade e saúde. Esse texto aborda um assunto que já apareceu em outras provas de outras instituições. É um estudo interessante, volta e meia ele aparece, ele é bem recorrente. Um detalhe que chamou a atenção é que, assim como já havia acontecido nos 2 últimos anos, os enunciados das questões propostas estão passando a ter cada vez mais importância na FUVEST. Isso não era tão típico deles, mas cada vez mais a gente percebe isso. E o aluno que pôde perceber através das palavras, as palavras-chave que vieram apresentadas nos próprios enunciados, se o aluno identificou essas palavras-chave e conseguiu localizá-las dentro do texto, isso possibilita um fechamento, por assim dizer, de trechos específicos onde certamente ele iria encontrar as respostas. Essa é uma técnica simples de se trabalhar e os alunos que fizeram isso durante o ano, eu acho que não terão problemas nessa prova. Eu gostei muito, mais uma vez aqui, parabéns para a banca examinadora, o nível continua sendo muito bom e eu espero que os nossos alunos tenham se saído realmente muito bem. Um abraço a todos.